livro de Neemias, do capítulo 11. E o que eu quero ler para vocês, e eu quero muito que vocês tomem sua atenção só para mim aqui, em nome de Jesus. E eu quero ler os 2 primeiros versículos só, que eu acho que são os que eu vou trabalhar em cima hoje, amém? Só os 2 primeiros versículos. Que diz assim, Neemias capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 2. Os chefes do povo ficaram morando em Jerusalém, mas o resto do povo fez um sorteio para escolher um de cada 10 para morar na santa cidade de Jerusalém. Os outros 9 permaneceriam nas cidades. O povo abençoou todos os homens que voluntariamente se ofereciam para morar em Jerusalém. Então, só até aqui. Porque aí os restantes, são só a lista de nome das pessoas que ou voluntariamente ou por sorteio caíram para morar em Jerusalém, amém? Eu já explico para vocês. Pessoal, nós estamos estudando o livro de Neemias aqui, ou nós estamos expondo capítulo por capítulo e compreendendo essa história grande onde uma pessoa chamada Neemias foi totalmente encorajada a ajudar o povo numa situação tão complicada que era o povo de Israel. Eles voltaram para levantar os muros, estruturarem as cidades e voltar, na verdade, a glorificar a Deus através de tudo aquilo que Deus tinha prometido desde a antiga aliança. E os últimos 2 capítulos anteriores ao capítulo 11, que foi o capítulo 9 e o capítulo 10, aconteceu algo muito extraordinário. Nós vemos um pouco aqui como o povo, depois de reconstruir os muros, depois de organizar a cidade, de levantar as portas, depois de se organizar socialmente, depois de se organizar como o templo de Deus ser organizado para adoração, o povo volta a arrependimento ao Senhor. No capítulo 9, a gente vai ver como o povo, a partir da lei de Deus ser explícita ao coração deles, eles voltam ao Senhor, reconhecendo os seus pecados, reconhecendo o quanto eles eram miseráveis, o quanto eles eram pecadores, voltando a Deus, literalmente, e pedindo a Deus perdão por viver uma vida longe de Deus. Depois, no capítulo 10, a gente vai ver que o povo se aliança com Deus. Volta aí para você ver. Não, no capítulo 9 ainda, do versículo 38. Olha só o que o povo faz. O povo ele faz uma aliança com Deus. O povo, eles de uma forma escrita, eles fazem um pacto com Deus, dizendo que agora eles serviriam só a Deus e não haveria outro Deus a qual eles iam glorificar. Então, aconteceu um grande avivamento ali. Aconteceu algo que transformou o coração de Israel a voltar a sua vida para Deus. Além deles se arrependerem, além deles voltarem a sua vida para esse Deus que com misericórdia agiu através da vida de Neemias e dos líderes, agora eles fazem uma aliança novamente com Deus. Um grande avivamento aconteceu naquele lugar, irmãos. Uma grande transformação aconteceu agora no coração do povo. Neemias foi levantado para que a reforma do templo, junto com a reforma das muralhas, pudesse acontecer. Mas agora, junto com Esdras e a exposição dos livros da antiga aliança, foram colocadas no coração do povo. E agora aconteceu um avivamento, uma reestruturação no coração do povo, onde eles assinam um pacto com Deus, uma aliança com Deus. E é isso que vai acontecer daqui a pouco com a Yasmin e com o Magdiel. Eles vão fazer uma aliança com a igreja e com Deus aqui perante todos nós que somos testemunhas disso, amém? É tão lindo isso porque esse avivamento que aliançou o homem com Deus, agora traz frutos, traz resultados. E é esses resultados que nós vamos ver agora no capítulo 11. Nós vamos ver agora qual é o fruto desse verdadeiro arrependimento. Nós vamos ver qual é o fruto de uma verdadeira aliança com Deus. De pessoas que verdadeiramente olham para a sua vida e se arrependem da forma como eles estavam vivendo. E agora eles vão revelar o seu testemunho vivo e verdadeiro da aliança que eles fizeram com Deus. Irmãos, nós voltamos agora para o capítulo 11. E o capítulo 11 é uma distinção muito boa de entender agora algo que foi construído, algo que foi feito tão belo, mas que existiam dificuldades para agora concretizar aquilo que Deus estava fazendo no meio do povo. Eu quero ler de novo com vocês aqui. E os chefes do povo ficaram morando em Jerusalém, mas o resto do povo fez o quê? Fez um sorteio para escolher um de cada 10 para morar na santa cidade de Deus. E os outros 9 permaneceriam nas outras cidades.
ou seja, não viveriam em Jerusalém. E o povo abençoou todos os homens que voluntariamente se ofereciam para morar em Jerusalém. Irmãos, chegamos ao ponto aonde os muros foram levantados, aonde as portas foram reestruturadas no local, aonde a lei de Deus foi estabelecida no coração do povo, aonde a justiça social, lembra quando eu preguei aqui sobre a justiça social, sobre a desigualdade que estava acontecendo ali, sobre os pobres e os mais ricos, foram estabelecidas. Onde agora um grande avivamento aconteceu no coração do povo, no capítulo 9 e no capítulo 10, onde o povo reconhece os seus pecados e voltam para Deus em uma aliança escrita, feita, para que eles pudessem revelar só Deus como Senhor da vida deles. Mas agora, a cidade de Jerusalém estava pronto para ser morado. Mas o que eu quero trazer aqui e deixar bem claro para vocês, que morar em Jerusalém era algo perigoso. Morar em Jerusalém não era algo confortável para o povo judeu. Por que era algo perigoso? Por quê? Porque morar em Jerusalém era trazer os inimigos para perto. Jerusalém era a cidade conhecida como a cidade de Deus, como a cidade da promessa do povo de Israel, aonde Deus ia colocar o seu altar de adoração através do templo, através do povo. Os povos vizinhos conheciam a história. E por mais que Jerusalém era uma cidade que estava sendo levantada, que tinha sido construída, quando a gente vai ver no capítulo 7, as cidades estavam sendo levantadas, mas as casas ainda precisavam ser feitas. Eles estavam morando em tendas. O templo estava posto. As muralhas estavam novamente colocadas, mas não tinha pessoas ainda. Era uma cidade grande com poucas pessoas. E morar em Jerusalém não era algo confortável ainda para o povo. Era algo que era um desafio enorme. Voltar para Jerusalém e morar lá sabendo da repercussão que estava ocorrendo nas vizinhanças. A gente ouviu algumas histórias aqui de Neemias dizendo que vizinhos já vinham para tentar parar, porque eles sabiam da história, que se Deus levantasse novamente Jerusalém e o povo de Israel, era um povo forte, era um povo temível, era um povo que as pessoas mesmo ficavam com medo em relação ao que Deus fazia a partir de Jerusalém. Morar em Jerusalém também economicamente era desvantajoso. A cidade estava de pé, mas debilitada. O comércio estava fragilizado, faltava dinheiro ainda em Jerusalém. Viver fora de Jerusalém era mais seguro e financeiramente também. Então, morar em Jerusalém não era uma coisa boa naquela época. Era perigoso. Era desconfortável. Não era vantajoso financeiramente morar em Jerusalém. E faltava estrutura econômica ainda. Talvez os povos vizinhos faziam questão de não investir em Jerusalém, de não passar com seus comércios por lá, porque a maioria do povo queria ver a destruição de Jerusalém e não a benfeitoria do que Deus estava fazendo com o seu povo. Morar em Jerusalém, na época de Neemias, não era algo confortável ao coração do povo. Amém por isso? É engraçado que os primeiros versículos dizem a respeito sobre isso. Eu acabei de ler para vocês que o primeiro versículo diz que, por mais que era desconfortável, como eu estou trazendo no contexto aqui, por mais que era difícil tomar a decisão de morar em Jerusalém, que morar nas vizinhanças, morar em Judá era melhor para o povo, os líderes de cara já tomaram essa decisão. Eles falaram, não, eu vou morar em Jerusalém. Se você ver o primeiro versículo, diz que os líderes tomaram essa decisão, eu vou morar em Jerusalém. Eles são os exemplos iniciais de tomar uma decisão que não é pensando nos seus próprios interesses, mas pensando naquilo que Deus estava fazendo. E é engraçado que ontem eu estava conversando com a minha mãe, eu e a Day e os meninos fomos almoçar na minha mãe ontem, e a gente estava conversando sobre liderança de igreja, né? Sobre as dificuldades de liderança, mas também a forma como a liderança devia lidar com as pessoas, com os membros da igreja. E uma das pessoas que participa de uma igreja e a outra que não participa estava achando um absurdo a forma como essa pessoa que estava na igreja estava se aturando a falta de liderança que estava tendo dentro da igreja. E essa pessoa dizia assim, como é que você pode continuar nessa igreja? Esse líder seu, dizendo assim na cara da pessoa, esse líder seu é um líder que só te explora, que só te chama quando precisa de ajuda, que não te auxilia em nada do que você precisa.
e que conta com você simplesmente para os trabalhos que é feito na igreja, porque você é uma pessoa que ajuda, você é uma pessoa solícita. Mas está na cara que esse líder só pensa em explorar quem você é. Aí essa pessoa que está sendo explorada, essa pessoa que só sabe servir, não sabe ser servida, e essa outra pessoa diz assim, quantas vezes eu vi você voltando para casa chorando, porque você encontrou o seu líder mentindo para você. Aí sabe o que essa pessoa disse como justificativa? Disse assim, eu estou na igreja porque eu estou olhando para o Senhor. Eu não estou olhando para o meu líder. E essa é uma das desculpas que as pessoas dão hoje para continuar em uma igreja que não é saudável. Eu estou olhando para o Senhor. Como que se o líder da igreja não representasse algum tipo de exemplo. Aí eu falei, olha, desculpa, mas você está errado. O líder tem que ser o maior exemplo na sua igreja. Ele tem que ser alguém que você deve olhar e ver Cristo nela. Ele tem que ser a pessoa que você olhe para ela e seja a pessoa que está mais servindo na igreja. Que deve ser exemplo em qualquer hipótese e circunstância que apareça, tem que olhar como exemplo ali. Aí eu falei para ela assim, olha, eu sei que nós somos todos pecadores. Mas um líder em si é um líder que deve apresentar para a igreja uma luta constante de viver uma vida em santidade. Então eu disse mais, o apóstolo Paulo diz isso, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então ele está dizendo, imite Cristo em primeiro lugar. Ele falou, olha para a minha vida, olha como eu sou exemplo. Então assim como eu tenho tentado imitar Cristo, olhem para mim também, sigam esse mesmo exemplo. Então, os líderes, eles sempre têm que ser o primeiro a ser exemplo dentro da igreja. Por mais que eles são pecadores, por mais que eles são falhos, por mais que eles não são completamente santos, mas olhar para um líder de igreja é ver alguém que luta contra o pecado, que tenta viver uma vida santa, que é o primeiro a se sacrificar e se doar no que precisar, em um relacionamento mútuo daquilo que Deus está fazendo. Então aqui, o que é claro, é ver o quanto os líderes da igreja se sacrificaram e dizendo, eu não sei quem é que vai, mas eu como líder sou o primeiro aí. Eu sou o primeiro a largar o meu conforto, a largar aquilo que eu tenho fora de Israel e morar na terra santa de Deus. E isso é muito importante. Os líderes têm que ser sempre um grande exemplo. Estar numa igreja que você olha para os seus líderes e não vê exemplo de santidade, de humildade, de amor, que não ver Cristo, é estar numa igreja que não é saudável. E esses líderes, eles mostraram esse exemplo de amor e de compaixão. É tão interessante que morar em Jerusalém era algo tão ruim, que para escolher o povo que ia, eles teve que fazer sorteio. Então era mais ou menos assim, eram separados por tribos. Estava lá a tribo de Levi, estava lá a tribo de Judá, estava lá os sacerdotes. Então o Magdiel é da tribo de Levi. A Keila é da tribo de Levi. Aí pegavam 10 famílias da tribo de Levi. Eu não sei como eles sorteavam, mas vamos imaginar aqui que eles pegavam uma xícara e colocavam lá. Família do Magdiel da tribo de Levi, família da Keila da tribo de Levi, família da Madian da tribo de Levi, mais 7 famílias. A família que eles tirassem, saiu a família do Magdiel. Então vocês vão ter que morar em Jerusalém. Olha só como era a situação. Então era 10 por 1. Eles pegavam uma tribo e a família que saísse tinha que obedecer e morar lá em Jerusalém. É isso que diz o texto. Eles tiravam por sorte quem iam morar em Jerusalém. E é tão engraçado isso que... E o que me chama mais atenção, depois do primeiro versículo, é como existiu algumas pessoas que voluntariamente, olha aí no versículo 2. Depois que teve os líderes se colocando e as pessoas tirando por sorte, o povo abençoou todos os homens que voluntariamente se ofereciam para morar em Jerusalém. Então teve aqueles corajosos, teve aquelas pessoas que não quis tirar por sorte, que quis seguir o exemplo dos seus líderes, que voluntariamente disse, não, eu vou morar lá, que não pensou no seu bem pessoal,
que não pensou no seu conforto, que não pensou na sua mordomia, que estava disposto a sacrificar qualquer tipo de coisa para simplesmente obedecer aquilo que Deus estava fazendo no momento. Porque tomar uma decisão de morar em Jerusalém é pensar no reino de Deus e não pensar em nós. Porque morar em Jerusalém não era representar simplesmente em morar em uma cidade. É interessante que Jerusalém não era simplesmente uma cidade qualquer. Era conhecida como a casa de Deus. Deus estabeleceu uma cidade para que o seu povo pudesse viver bem. E morar em Jerusalém representava as promessas de Deus sendo cumpridas naquela época. Então, se Jerusalém não tivesse mais, era como se Deus tivesse falhado naquele tempo. Então, quando Jerusalém se levanta de novo e o povo reconhece que ali é a casa de Deus, a habitação de Deus, era uma obediência. Era relembrar das promessas que Deus fez no passado de dizer, o templo, o altar de Deus foi levantado, então é lá que nós devemos adorar. Quem gosta de ler um pouquinho o Velho Testamento vai ver que por mais que o povo morava em Judá, morava em outro lugar, eles sempre iam no templo em Jerusalém para fazer as suas ofertas, fazer a sua adoração. Porque é onde se concretizava a adoração para o povo de Israel. Então morar em Jerusalém, fortalecer em Jerusalém, era fortalecer o Deus de Israel. Então eles estavam pensando nas promessas de Deus, ao invés nos seus próprios benefícios. Então eu vou para Jerusalém. Eu vou pensando na promessa de Deus. Eu separei 2 versículos aqui, eu coloquei como slide, para vocês entenderem como morar em Jerusalém era pensar no reino de Deus em primeiro lugar. Esdras, capítulo 1, do versículo 3, diz assim, o próprio Esdras, que estava ali com Neemias, olha como ele trata o povo, na verdade aqui é uma fala do Dário, tendo uma revelação de como Jerusalém deveria ser reconstruído. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém, Judá, reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus a quem em Jerusalém tem a sua morada. A revelação daquela época que a morada de Deus era em Jerusalém. Deus habitava onde? Na cidade conhecida como Cidade Santa. Em Jeremias, capítulo 3, versículo 17, diz assim, naquela época, chamarão Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se reunirão para honrar o nome do Senhor em Jerusalém. Não mais viverão segundo a obstinação dos seus corações para fazer o mal. Então olha só como é interessante, 2 versículos que retratam a importância de Jerusalém estar de pé. Porque Jerusalém não era só uma cidade estruturada, mas Jerusalém representava o nome do Senhor, para a adoração de quem Ele é. Então, escolher morar em Jerusalém era uma questão de obediência a Deus. Era uma questão de honrar a Deus. Então, as cidades ainda, por mais que foram levantadas, os muros estão lá, não tem ninguém para vigiar, eu vou morar lá. Eu vou fazer de tudo para que o nome de Deus seja exaltado. Eu vou fazer de tudo para que o nome de Deus seja velado. Que não se apague aquilo que Deus prometeu de geração em geração, para que o nome de Deus seja glorificado. Então, uma coração tão corajosa desses voluntários e desses chefes que estavam na frente, tanto é que, se a gente for olhar o versículo 2 aí, o que o povo fez? As 9 famílias que ficaram, 90% do povo que fez, não, eu vou abençoar a vida de vocês vão lá. Eles tiraram ofertas voluntárias também para abençoar 10% da população que voltou para Jerusalém. Não era uma oferta, era uma oferta de falar assim, gente, vocês são muito corajosos. O que vocês vão fazer são para poucas pessoas, e foram poucas pessoas mesmo. Então o povo de Israel abençoou os corajosos. Abençoou aqueles que estavam abdicando de viver uma vida mais confortável, de viver uma vida mais tranquila, mais sossegado, sem pensar a sua segurança, para simplesmente cumprir e obedecer a palavra de Deus. Então a oferta era uma oferta de reconhecimento pela coragem. Era um louvor na decisão que os irmãos estavam tomando. Eles estavam abrindo mão das vantagens que eles poderiam ter simplesmente para cumprir o reino de Deus. Irmãos, é uma decisão difícil naquela época. É engraçado que se a gente for pensar, de Judá para Jerusalém, era em torno de 7 quilômetros. 7 quilômetros. Não era tão assim,
distante como outros lugares que iam. O povo agora estava disposto a pegar suas coisas, de sair da sua segurança, das cidades vizinhas onde eles estavam, simplesmente para uma cidade onde eles não iam ter segurança nenhuma por um certo tipo de tempo. Sem saber como é que Deus ia agir, mas eles sabiam o significado de voltar a colocar o nome de Jerusalém de novo nas pautas das nações, de como Deus ia ser glorificado a partir disso. Sabe, o que nós precisamos prestar atenção nessa palavra é o quanto nós olhamos para o reino de Deus e temos nos amedrontado em tomar decisões que nós abdicamos do nosso conforto, das nossas vantagens, que nós deixamos de ganhar para perder, para que o reino de Deus possa ganhar. Eu lembro da história de Ló. Ló era o primo de Abraão. Deus fez uma promessa linda sobre a vida de Abraão, e Abraão pegou a sua família em Gênesis capítulo 2 e saiu para uma terra onde ele não sabia onde ia dar. Ele simplesmente andou, simplesmente ele caminhou debaixo de uma promessa, debaixo de uma palavra dada por Deus. E Ló foi junto com ele. Ló era primo de Abraão. Abraão, ele foi muito rico, ele foi muito próspero. Aonde ele passava, Deus abençoava a vida de Abraão. E Ló, que estava junto com ele, que era primo dele, também foi muito abençoado. No capítulo 13, diz que as cidades onde Abraão e Ló estavam habitando não comportavam mais as bênçãos que Deus estava abençoando os dois. Tanto é que nesse capítulo diz que os pastores de Ló e de Abraão começaram a brigar, começaram a ter dificuldades de manter ali um relacionamento muito bom. Por questão dos pastos, por questão da onde eles iam plantar, por questão da onde as ovelhas iam ficar. Teve muita contenda, até que Abraão, com muita sabedoria, chama Ló de canto e diz assim: nós somos parentes, nós não podemos brigar. Olha, vamos fazer o seguinte, para que não haja mais contenda no meio de nós. Se você olhar para a esquerda e quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Se você olhar para a direita e quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda, só escolha. Ló, ele sobe em cima do monte e vê os pastos de Jordão, aonde há muito alimento para o gado dele, aonde haveria um conforto para a família dele e para os animais dele se locomoverem. Aí ele olha e fala assim: então eu vou para lá. Vou lá nessa cidade chamada Sodoma. E é para onde Ló vai, olhando esteticamente o que seria mais confortável para ele, aonde ele viveria de uma forma mais tranquila, mais segura. E Abraão, guiado pela palavra de Deus, guiado pela fé que ele tinha do provedor, que não era os pastos verdejantes, mas a palavra que Deus, que estava guiando ele, foi para o outro caminho. E para quem conhece um pouco a história, sabe aonde Ló se meteu. Sabe como Ló sofreu com a família dele, que até as filhas dele quase serviu como objeto na mão de malfeitores. E Abraão, mesmo indo por uma direção que talvez aos olhos dele não era o mais desejável, o mais confortável, o mais alegre para se viver, ele simplesmente foi guiado pela palavra de Deus. E Abraão continuou sendo próspero e abençoado, porque ele não estava sendo guiado. A vida de Abraão não era uma direção segundo o que era melhor para ele, mas a vida de Abraão era sendo guiado pelaquilo que Deus estava falando sobre ele. Abraão, ele era abençoado porque ele confiava plenamente em Deus. E a gente precisa parar para pensar nisso, porque quantas vezes eu e você, nós continuamos agindo com grandes, e a palavra é como grandes covardes. Nós olhamos as situações do mundo, nós olhamos a situação da nossa casa e a gente buscamos aquilo que é mais confortável para a gente, aquilo que é mais seguro para a gente, confiando no que é mais estável para que a gente possa viver. E jogamos esse jogo de segurança, onde nos envolvemos com aquilo que não vai nos tirar do conforto, porque tudo aquilo que nos tira do conforto, tudo aquilo que exige sacrifício, a gente cai fora. A gente não quer se expor, a gente não quer se sacrificar, a gente não quer se doar, a gente não quer servir. Nós somos como parasitas muitas das vezes, a gente quer ser servido, a gente quer ser abençoado. A nossa oração para Deus não é uma oração: Senhor, faça a tua vontade, mas Senhor, está vendo os meus problemas? Faça a minha vontade.
Até diante do Senhor, às vezes as nossas orações é essa. Então nós não vivemos uma vida como a vida de Abraão, uma vida que vive pela fé, uma vida que vive pela palavra de Deus, não pela circunstância, não pela aparência, e não pelo aquilo que eu posso dar, mas aquilo que Cristo é e representa para mim. Nós não vivemos, às vezes, uma vida pela fé, irmãos. Nós vivemos uma vida pelo medo. Nós gostamos de se assegurar naquilo que é seguro, naquilo que vai me trazer algum tipo de conforto. A gente é como os 90% de Jerusalém, do povo de Israel. Se eu for, vai ser porque tem que ir. Mas aqueles 10 nos mostra como voluntariamente nós deveríamos pensar em como a nossa vida deve estar diante da presença de Deus. Eu estava pensando sobre isso, aqui não é tanto no Brasil, mas fora, existem tanto patriotismo mesmo, né? Dos jovens que querem servir a nação, que querem entrar no exército e querem defender o seu país, que querem representar a sua nação em guerras, em lugares difíceis, aonde esses jovens se alistam desde da sua mocidade e são loucos mesmo para poder ser alguém que represente a sua nação para trazer paz. Então, eles vão, se alistam, eles vão ficar longe da sua família, longe da sua noiva, da sua namorada, durante meses, às vezes durante anos, para cumprir pequenas missões, ou seja, lá no Afeganistão, ou seja, em lugares onde talvez o país está dizendo que pode sofrer algum risco de guerra, eles estão lá, guardando as fronteiras, fazendo pequenas missões. Por quê? Porque eles colocaram esse ato patriotismo no coração deles, de falar assim, não, na minha terra vai ter paz, a minha família vai estar guardada porque eu estou aqui representando eles. Eu estou aqui porque eu quero lutar por aquilo que o meu país possa ficar bem, se houver alguma guerra, houver alguma questão que possa trazer algum desconforto para o meu país. E quantos jovens, milhares de jovens, seja aqui no Brasil ou em qualquer outro país, fazem isso para guardar a nação? A gente conhece poucos como esse. Mas quando a gente vê em filmes e lugares que são tão difíceis, a gente às vezes não tem noção de onde esses jovens se metem, né? Como é tão perigoso, e alguns voltam às vezes sem pernas, sem braço, voltam mutilados, uns voltam sem vida, mas eles escolheram isso. E esse patriotismo é tão grande no coração deles que não importa se eles voltassem em vida, mas o importante é defender aquilo que eles acham que é nobre para a vida deles. Defender aquilo que eles acham que é uma causa justa, e de verdade é uma causa justa. Homens que se voluntariarizam para poder estar no meio de uma guerra, ser os primeiros a sofrer antes de entrar guerra no país. Sabe, se para eles fazerem isso é um ato nobre, e isso é louvável, isso às vezes é até de emocionar, a gente saber histórias de pessoas que se entregam a sua vida por pessoas que nem conhecem, quanto mais eu e você, que nos alistamos, que fizemos um pacto com Deus pela eternidade, que não servimos um presidente, mas servimos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que não lutamos por causas que são passageiras, que talvez só vai ter uma medalha no seu peito dizendo que você foi nobre por entrar naquela guerra, mas a nossa guerra é uma guerra espiritual pela eternidade, que nós nos alistamos como soldados de Deus para não enfrentar uma guerra humana, mas enfrentar o inferno contra a vida daqueles que estão sendo perdidos. Quando nós olhamos a palavra de Deus e aquilo que Deus tem revelado em nós, e da forma como Deus ele tem nos chamado a viver, o comodismo não deve mais fazer parte da nossa vida. No capítulo 10, eles fizeram uma aliança com Deus. No capítulo 10, eles falaram que só o Senhor era o Deus da vida deles. Então, o grande avivamento, quando acontece no coração de um cristão, a evidência agora não é mais viver uma vida para si mesmo. Não é viver uma vida onde eu tenho que me agarrar no meu conforto, na minha estabilidade, aquilo que é melhor para mim. A verdadeira vida de um cristão, quando se entrega diante da presença de Deus, é se entregar voluntariamente a viver uma vida em Cristo Jesus. Nós estudamos aqui
aqui na nossa igreja a história da igreja. E como foi tão difícil a igreja no primeiro século viver uma vida servindo a Jesus sem ser perseguida, sem ser massacrada, sem ver os seus filhos morrendo, sem ver os seus filhos sendo entregues à morte, a leões, viverem exclusos de uma sociedade, verem seus filhos, seu marido serem levantados como tochas de fogo por não negar Jesus. Porque antigamente era assim: quem é Cúrios? É Jesus ou é o governador? Cúrios significa o dono da boca, o dono de tudo, o que governa todas as coisas. E eles diziam: quem é Cúrios? E eles diziam: é Jesus. Não, quem é Cúrios? É Jesus. Então leão neles, leão neles. Todos aqueles que não negavam a Jesus, eles eram jogados dentro de coliseus para morrer por esse Deus que para eles era simplesmente um ser humano, alguém que não significava nada. E as pessoas que verdadeiramente receberam Cristo como Senhor da vida deles, não ligavam em morrer dentro de coliseus e ser levantado como tochas de fogo, para servir como testemunhas de quem não aceitasse outro Deus que não fosse Jesus. Que não fosse Jesus. Quem é o Cúrios da sua vida? Quem é o Senhor de todas as coisas da sua vida? Porque morrer por Jesus significa que Ele é o Senhor da nossa vida. Mas viver por Jesus significa que Ele é o Salvador da nossa vida. Quem é o Cúrios da sua vida? O que você está disposto a abrir mão, a sair do seu autoconforto, a se sacrificar, a se doar, a se expor, a viver em Jerusalém, para que Deus pudesse ser louvado, para que o reino dele fosse o primeiro em sua vida. Aleluia. Como eu e você temos colocado o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar? Qual é a disposição que nós temos hoje de abrir mão de qualquer coisa para que Deus possa reinar sobre nós? O que você está disposto a perder pelo reino de Deus? O que nós estamos dispostos a perder para o reino de Deus? Amizades? Dinheiro? Estilo de vida confortável? Desejos desenfreados? O que nós estamos dispostos a abrir mão para que o reino de Deus possa expandir através da nossa vida? Até que ponto a gente está sendo covardes? Até que ponto a gente está simplesmente vendo Jerusalém sendo construída e a gente está por fora? Vendo o reino de Deus ser expandido e a gente não está sendo parte daquilo que Deus está fazendo. O que nós estamos dispostos a perder em prol do reino de Deus? Para o reino de Deus é tudo ou nada. Tudo ou nada. Quando eu penso, e já terminando a minha ministração, quando eu penso sobre abrir mão, não ter mais o controle, por um pró maior, eu só penso em Jesus. Eu só penso em Jesus. O Jesus, o Deus que tinha todo o conforto nos céus, era adorado nos céus e era servido nos céus. O esplendor da sua glória fazia que os anjos, os seres viventes, o glorificasse, o servisse e o adorasse. Mas ele veio à terra e deixou a sua posição. Deus veio como homem. Deixou de ser servido para servir. Deixou de ser amado para ser odiado. Deixou de ter a vida plena para ter uma morte de cruz. O maior exemplo que nós podemos olhar de abrir mão do seu conforto, de abrir mão da sua posição, de abrir mão de ser evacionado para ser o homem mais humilhado nessa terra é Jesus.
Pensa, meu irmão, ele não veio no século 21 como eu e você. Ele não veio para ter uma vida confortável como eu e você a gente tem. Ele não veio nessa época para morar em Nova York, morar em Londres, morar em Paris, em Dublin. Ele não veio nessa época, ele veio nos primeiros séculos, aonde não tinha saneamento básico, o mínimo que qualquer cidadão precisa ter. Ele não veio nessa época, aonde não tinha tênis confortável da Nike para ele poder propagar o evangelho, aonde ele tinha missão para ir, aonde não tinha Uber para ele pegar de um lado para o outro e falar assim: eu vou na casa de Pedro. Opa, quanto que deu o Uber aí? Male ele andava no barquinho. E a maioria da caminhada dele nem de jumentinho era a pé mesmo. Agora você imagina, no sol escaldante, que era o Oriente da Ásia naquela época, ele andando a pé horas e horas para poder chegar na sua missão e poder pregar a mensagem do reino de Deus. Imagina, não tinha na época desodorante. Homens andando num sol escaldante depois daquela multidão reunida. Você imagina a catimba que estava. O fedor que era. Desconfortante ouvir a mensagem. Não era sentadinho do jeito que você está aí. Bonitinho, cheirosinho a pessoa que está do seu lado aí. Era aqueles macho velho. Diante de um sol que não tinha sombra. Essa era a época do seu Senhor e do seu Salvador. Ele não escolheu a época mais confortável para vir. Ele escolheu a época que Deus tinha predestinado para ele. Esse é o nosso Jesus, que veio nos tempos mais complicados e mais difíceis para estabelecer o reino de Deus. Esse é o Senhor da nossa vida, que abdicou, que abriu mão de tudo e da essência que Ele era, para viver uma vida comum em prol a mim e a você. O quanto nós temos sido covardes, pela situação que nós temos, por tudo aquilo que nós podemos fazer, e nós abrimos mão em prol do nosso conforto. Esse Jesus, ele abriu mão da sua posição, do seu conforto, e muito mais, ele abriu mão da própria vida dele, para que nós, que estávamos mortos em nosso pecado, pudéssemos nos encontrar agora, a nossa própria vida nele. Em Mateus capítulo 16, versículo 25, diz assim: pois quem quiser salvar a sua própria vida, essa um dia vai perder. Mas quem perder a sua vida por minha causa de Jesus, esse achará vida. O que você está disposto a perder pelo reino de Deus? Mas o que você está disposto a viver a sua própria vida e você tem perdido ela no meio das suas vaidades, no meio do seu conforto, no meio da sua segurança? Quantos de nós temos perdido a nossa vida, irmãos? E não temos vivido o pleno conhecimento da graça de Deus, porque nós não temos sido corajosos de enfrentar esse mundo, de enfrentar as oposições, de falar: Curios é o meu Deus, Curios é o meu Senhor, e não importa nada e ninguém, o que importa é fazer a vontade dEle, o que importa é cumprir aquilo que Ele me chamou para cumprir, mesmo que eu perca, mesmo que eu saia com prejuízo, mesmo que eu não seja o mais vantajoso em tudo que está acontecendo. A minha prioridade é o reino de Deus e a sua justiça. É fazer a vontade daquele que me enviou. Porque eu olho para Jesus e eu vejo tudo que Ele abdicou para que eu pudesse hoje ter vida, para que eu pudesse estar aqui hoje. E como eu não posso entregar minha vida para Ele? Como eu não posso entregar os meus caminhos naquele que doou a sua vida por mim? Se coloque de pé.